Amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Estamos para mais uma vez ministrar uma videoaula de apoio para subsídio aos nossos professores. Estamos estudando no segundo trimestre de 2021 a revista Ensinamentos Bíblicos com o tema Desafio para vencer a mediocridade na vida cristã. Neste momento estaremos estudando a lição de número 2, cujo tema é a amplitude do serviço cristão a propósito do reino de Deus. O texto-chave está lá no texto em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para refletir, não negligencie e nem seja desobediente ao propósito de Deus sobre a sua vida, pensando que o serviço ao reino de Deus se limita somente ao serviço no templo. Faremos a leitura bíblica, Romanos 12, do versículo 1 até o versículo 8, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Queridos, estamos gratos a Deus por mais uma oportunidade de estar compartilhando a lição com nossos amados irmãos, e professores e alunos. E conosco neste momento estarão nossos queridos professores. Está nosso amado irmão Diácono Luiz, da congregação de Pintacilgo 1, e também o pastor Fábio, comentarista desta lição, o escritor desse trimestre, pastor Fábio lá de Jardim São Roberto, que já neste momento estarão cumprimentando nossos amados irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer enorme estar aqui novamente, compartilhando com os irmãos, e temos nessa dia, por objetivo, somente ajudar cada um dos professores a esclarecer alguns pontos, porque essa revista está bem clara e bem simples de entender qual é a amplitude do serviço cristão nos dias atuais. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com muita alegria novamente que estamos aqui na segunda lição dessa revista. Me sinto honrado novamente de compor a mesa juntamente com os nossos irmãos aqui, o Éden e o Luiz. O Luiz eu conhecia só pelo Zoom, né? Porque a gente fez algumas reuniões virtuais para esse trabalho e começou durante a pandemia, mas é um prazer estar pessoalmente com vocês aqui, compartilhando desse momento tão edificante para as nossas vidas. A amplitude do serviço cristão a propósito do reino de Deus. A lição vai entrar sobre o serviço cristão e até onde ela vai, quais são os limites, até onde que é o servir cristão, é somente dentro do templo, é somente dentro da denominação, somente dentro de um templo, de as suas quatro paredes e fora disso já parou o serviço, parou sua responsabilidade. Nós vamos entrar nesse assunto amplitude, até onde vai. É necessário o cristão ter uma visão correta e uma visão não limitada, porque vai influenciar diretamente o seu viver, o seu serviço, a sua vida, o seu ministrar para Deus. Vai ficar muito limitado se ele não tiver essa visão correta. Então, essa lição de número 2 vai nos abrir o entendimento, a visão, para que realmente não tenhamos uma mediocridade no serviço cristão, mas partir para avançar até onde Deus quer, até a visão que Deus tem, até o propósito que Deus tem. Nós vamos entrar nisso
Já pedi para o pastor Fábio já comentar sobre o foco principal dessa lição. Obrigado, Éden. De fato, na introdução até coloquei algumas ênfases, Éden, Luiz, os irmãos que estão nos assistindo. A igreja ela tem um forte aliado, né, que a gente chama de tradição. Né? A tradição, ela de fato é um aliado para a igreja, porque ela nos dá segurança, ela nos faz caminhar por caminhos já explorados, de forma pavimentada, você sabe onde está pisando, mas esse aliado não pode ser o nosso inimigo. Então, quando nós temos a tradição que nos engessa, que nos impede de ir mais adiante, que nos impede de explorar novas possibilidades, na verdade, ao invés de ser o nosso aliado para nos auxiliar nessa caminhada cristã, ela pode nos atrapalhar. Então nós temos que pensar que a tradição ela nos ajuda de forma doutrinária, de forma até de costumes e hábitos dentro da nossa vida cristã, mas ela também pode ser o nosso inimigo no intuito de, no sentido de que pode nos prejudicar em ampliar a nossa visão de reino e sairmos dessa zona de conforto que muitas vezes essa tradição nos dá. Então, a igreja ela precisa abrir novas frentes, novos caminhos, sair desse tradicionalismo para que a gente tenha, como eu coloquei aqui uma palavra que eu gosto bastante, uma visão holística do reino de Deus, ou seja, muito mais ampla nos seus diversos sentidos, nas suas diversas áreas, que eu creio, e a palavra de Deus nos dá respaldo para isso, que Deus espera da sua igreja aqui nessa terra. E quando se fala em reino de Deus, a gente vê a palavra de Deus, as Escrituras, a gente começa a observar os templos, né? A gente mostra a reunião do povo de Deus ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo das alianças, e Deus se agradando do tabernáculo, se agradando do templo, né? O templo do Antigo Testamento, construído, depois derrubado e levantado novamente, tinham seus propósitos, né? E aí, no Novo Testamento também existe a congregação de pessoas, existe o reunir, que é muito importante, que é necessário, né? Lugar de comunhão, lugar de adoração, lugar de discipulado, lugar de ser formado e preparado para servir. Então, é muito importante, sim, a reunião e o templo. Porém, pode-se cair nesse erro de limitação, né? Ficar realmente só dentro daquela visão, olha, o servir a Deus é aqui dentro, o servir a Deus é aqui dentro da denominação, dentro da minha função, meu cargo dentro da igreja, né? Então, o tópico primeiro já vai pontuar sobre isso, o serviço cristão e o templo. Irmão Luiz, é possível um servo de Deus hoje ficar, de repente, limitado, olhando para o templo e falar, não, o serviço a Deus é aqui, né? E ficar limitado por conta disso? No tempo atual, não. Na verdade, a igreja, quando ela se formou, ela formou de um aspecto um pouco diferente. Se nós olharmos para a história de Israel, e a Bíblia nos deixa claro isso, quando foi criado o tabernáculo, houve uma centralidade do serviço a Deus no tabernáculo. E posteriormente, depois, também no templo de Salomão, quando foi construído. Então, houve uma centralidade. Com o passar, na formação da igreja, houve uma descentralização. Quer dizer, cada um era a própria igreja, cada um era a própria invocação. Nós temos aqui até uma posição interessante. Quando nós observarmos os textos bíblicos, nós vamos ver que o que santifica o local não é a presença de Deus em si, porque ali é santo, o templo é santo, ou porque o tabernáculo é santo. Mas o que santifica o local é a presença de Deus no ser humano. Então, no tabernáculo, era a fumaça, a presença de Deus na arca, é que fazia a presença de Deus ali, o local santo. Na igreja é totalmente contrário. Ela é a presença em nossas vidas. É a presença do Espírito Santo, e aonde eu planto o pé, a planta do meu pé, aí sim eu torno aquele local santo. Então, por isso que a amplitude do serviço cristão, ela está referente ao ser humano, para buscarmos que a adoração a Deus, ela parte de um princípio muito além do que somente quatro paredes. Inclusive, né, todas aquelas representações no Antigo Testamento eram figuras da realidade que a igreja vive, né? O Antigo Testamento tinha o altar, porque hoje aquele que é servo de Deus, ele adora, e Deus requer adoração, requer uma entrega, né? O texto-chave lido fala sobre ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Depois vimos o tabernáculo, lugar onde era efetuado o serviço,
aquele sistema de ofertas para Deus, falando dos métodos de Deus de reconciliar, métodos de Deus de limpar, purificar, porque Deus é aquele que santifica. Então, hoje o servo de Deus, hoje que somos morada de Deus, somos o templo do Deus vivo, né? Passamos por esse processo de santificação e o templo mostrando ali a necessidade do Antigo Testamento, bem comentado na lição, que era necessário para mostrar a centralidade da adoração ao único Deus, naquele momento que era muito politeísta, então tinha um método de ensino de Deus, a mostrar a necessidade de ser realmente um só Deus, então ele instituiu ser o único lugar de adoração. Então tinha os seus propósitos, mas a evolução do avançar do conhecer de Deus, que Deus foi gradativamente dando-se a entender melhor o seu reino, né? Ele então foi ampliando isso para partir para Joel, a derramar do Espírito sobre toda a carne, né? O Luiz falou, né, onde que é santo? É a igreja que é santo? Né? O altar, por exemplo, é santo ou é santo aquele que sobe com a sua vida consagrada para ministrar naquele altar? Quem é santo, o altar ou o que está ministrando no altar? Deus quer usar pessoas, né? Então, isso que vai abrangendo essa realidade de templo no Antigo Testamento. Eu até queria complementar a fala de vocês. Quando nós analisamos a igreja no princípio, ela não estava ligada ao templo. A igreja, ela surgiu como uma vertente do judaísmo, mas ela não podia invocar o seu Deus cristão dentro do templo porque era totalmente voltado para os judeus. Assim como eram as reuniões, eram sem templo. Eram reuniões dentro de casa, reunião em algumas praças, e esses irmãos se congregavam e serviam a Deus, mas não em quatro paredes. Algumas sinagogas, quando tinha ali o sacerdote, o líder da sinagoga, quando se convertia e conseguia o maior número de membros, possivelmente se tornaria ali então uma igreja com quatro paredes. Mas até o ano 300 depois de Cristo, quando Constantino instituiu de fato, ou como colocou a igreja como instituição, e ele transformou os templos pagãos em templos cristãos, até então não havia ali uma vivência dentro do templo servindo ao Senhor como cristão. Era muito mais dentro das casas, no período da perseguição, dentro de catatumbas ou cavernas ou alguns lugares escondidos. E essa concepção de templo ela se tornou mais institucionalizada 300 anos depois que a igreja já estava formada e crescendo de forma assustadora, ou no bom sentido, né, vamos dizer assim. Então, essa tradição do templo ela é um pouco mais tardia e a gente se remete novamente ao Antigo Testamento querendo se centralizar nele. Mas, como disse o irmão Luiz, não é possível mais nos dias atuais nós firmarmos o nosso pé somente dentro das quatro paredes. Nós precisamos pensar o reino de Deus muito mais além disso. Eu costumo sempre observar um texto bíblico que deixa bem claro, de tantos outros que tem, eu gosto desse de Atos capítulo 3, que fala que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então era uma tradição deles estarem no templo orando. Porém, quando chegou à porta do templo, havia um coxo ali e pedindo esmola. Então não precisou eles entrarem para orar, serem revestidos de poder para depois saírem fazer um milagre. Ao contrário, na entrada eles provaram que eles já estavam cheios de Deus. Então, não é a presença, como eu disse, a presença de Deus está no homem, no ser humano. E eu posso ser a amplitude do serviço cristão em todo o canto que eu estou. Então o templo passou a ser secundário nesse aspecto de visão. O que nós vemos hoje? Nós vemos hoje a centralidade nos templos. As pessoas acham que indo para a igreja, e é muito bom que haja, porque é na igreja que nós nos reunimos, nos comungamos uns com os outros. Há alegria, há a participação do pão, ali na Santa Ceia, a participação do vinho. É muito importante que nós fazemos isso. Mas nós somos igrejas aonde nós estamos. Então nós temos que tirar essa mentalidade de que o templo é o local centralizado para todas as coisas, que é ali que vai ter cura, ali que vai ter milagre, ali vai ter livramento. Sim, acontece tudo isso lá. Porém, nós podemos ser também, em qualquer canto dessa face da terra, ser esse instrumento. E não precisa ser no templo. Eu vejo Jesus ampliando cada ação dele, cada passo que ele dá. E no momento da sua vinda, em carne, o verbo encarnado, o sistema religioso estava funcionando lá no templo. E se via lá todo o sistema funcionando ali dentro, mas Deus agindo fora, onde Jesus passava, Jesus curando, Jesus perdoando, Jesus
fazendo discípulos. Então tinha ali algo no templo, mas a essência, o avanço de coisas mais profundas estava acontecendo fora, né? Tinha lá um quadradinho, lá, o Santíssimo Lugar, onde poderiam falar, olha, não, Deus está ali, ó, naquele quadradinho pequenininho está lá, o lugar mais santo é ali, Deus está ali, né? E o Filho de Deus estava caminhando pelas ruas, tocando, abraçando, participando com eles, comendo com eles, na mesa deles, né? E aí eu pensava assim, olha, o momento mais glorioso é ali dentro daquele Santíssimo Lugar. E o mais glorioso, a obra perfeita, única, excelente, foi feita na cruz do Calvário fora. Então tudo que Jesus fazia, estava fazendo fora do templo, fora daquele sistema, daquela metodologia religiosa. É importante a gente frisar, claro, né, Éden e Luiz, que a gente não está aqui pregando contra o templo, muito pelo contrário. Onde nós nos reunimos para servir a Deus é um dos lugares mais maravilhosos, que a gente tem mais liberdade diante do Senhor e muitas outras coisas. Mas o que a gente quer trazer de ideia teológica é de que o serviço ao reino não está só limitado ao templo. Porque senão parece que a gente está combatendo essa questão do templo, pelo contrário. A gente quer somar o que a gente já tem de atividade ao templo, né, ou pelo menos dividir uma parcela do que se dedica a ele com os serviços extra, quatro paredes, fora do templo, como o Senhor, como bem disse o Éden, Jesus trabalhando de uma forma maravilhosa, como é o nosso mestre, fora do templo também. E eu acho interessante o momento vivido sobre pandemia, afastamento, igrejas fechadas, né? Uma lição que podemos extrair disso é continuar sendo igreja com menos templo, menos frequência ou permissão de estar no templo, mas continuar sendo igreja, continuar adorando, continuar servindo, continuar evangelizando, usando outros meios, tecnologia, outras maneiras, mas continuar sendo igreja, não estando no templo. Então, é um exercício, um desafio que está sendo feito para a igreja na atualidade, é realmente continuar sendo igreja, continuar a chama acesa, continuar evangelizando, continuar fazendo boas obras, continuar sendo diferença no mundo, com a igreja fechada, o templo fechado fisicamente, né? Então é um desafio, e aí ele tem que entender, cada servo de Deus, que ele está sendo preparado, e aí quando ele pisa para fora do templo, começa o campo missionário dele. Ele é treinado e ele é abastecido dentro, com alimento, com fortalecimento, e aí ele pisa para fora da igreja, e aí começa o campo missionário dele. Não é saiu do culto, acabou, pode ir para casa descansar, não. Saiu do culto, começa o seu campo missionário, né? Começa a sua obra. E aí no tópico 2 nós vamos entrar sobre isso, sobre essa expansão do reino de Deus, né? O tópico 2 vai entrando sobre essa expansão, que vai pontuar sobre o trabalho em relação ao próximo, né? Então nós vamos avançar aqui, o tópico 2, sobre isso, a expansão. Eu devo pensar só em mim? Eu devo me preocupar só comigo? Ou para onde eu devo olhar? Para quem eu devo olhar? É como nós vamos enxergar a necessidade do próximo para realmente ampliar nosso serviço ao próximo. Porque, inclusive, a palavra servo de Deus é justamente escravo. Hoje usar uma palavra bonita, servo de Deus, ministro do Evangelho, são palavras bonitas, mas se formos na raiz da palavra é escravo. É aquele que está vinculado, aquele que está realmente preso debaixo, mas como servo de Deus, não debaixo por uma prisão, mas por um voluntariado. Você aceitou aquela missão, aceitou aquela responsabilidade, está preso não por prisão, mas preso por submissão à vontade de Deus. E essa vontade de Deus nos leva a servir e começa tudo também em relação ao próximo, né? Irmão Luiz, se puder complementar sobre isso, essa visão em relação ao próximo. Essa visão que eu tenho, ela passa por 3 passos, que é muito ensinado nas igrejas atualmente, e é importante nós passarmos isso para a igreja. Existem 3 passos para a salvação, que isso o primeiro é ouvir, o segundo é crer, e o terceiro é confessar. Então, para que as pessoas possam ouvir, é preciso que alguém esteja pregando. Então, não é somente dentro do templo, porque se nós esperarmos que as pessoas venham até o templo para ouvir, então nós estamos perdendo tempo, porque só quem vai ouvir somente os crentes, somente aqueles que estão ali congregando. Poucas pessoas virão ali por livre e espontânea vontade, até porque nós batalhamos contra o inimigo espiritual, e que impede muitas vezes essas pessoas estarem lá. Então é importante que nós vamos até ela. Então essa amplitude do serviço é justamente isso, é de ir até as pessoas necessitadas, carentes, debilitadas ou com problemas
emocionais, financeiros, e a igreja faz esse papel. Então, primeiro tem que ouvir. Nesse segundo aspecto, vem o crer. E o crer é como aconteceu com o preso, desculpa, não o preso, mas sim o carcereiro, quando Paulo e Silas estavam lá orando, o carcereiro ficou atormentado, preocupado o que ia acontecer, né? E ele falou assim, não faças tal, né? E ele pergunta, mas o que eu devo fazer para ser salvo, então? Ele fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, Paulo, quando ele declara isso, é porque havia uma necessidade dessa pessoa crer no Senhor. E toda a casa creu, e toda a casa foi batizada. Logo depois disso, veio a confissão deles, porque ele confessou, foi diante dessa confissão que ele creu no Senhor Jesus e houve a salvação. Então, é necessário acontecer esse tipo de trabalho, né? Eu vejo aqui, no próprio texto da revista, está dizendo assim, ó, que adaptarmos e criarmos novas ferramentas, assim como outras formas de atingir diferentes públicos e levá-los ao braço do Pai através de Jesus. Eu vejo uma forma que há muitos anos está sendo utilizada e pode ser utilizada pela igreja, eu não preciso usar esse termo que eu vou falar, mas é um termo interessante, é células, igreja célula. O que é igreja célula? Nada mais é do que um culto doméstico, onde você convida seu parente, convida uma pessoa, um vizinho ou um amigo, está lá presente e através desse trabalho você traz pessoas para o reino. Então, assim, eu usei a palavra célula, mas não precisa ser célula, pode ser culto de evangelização, pode ser uma reunião de amigos. Existe um trabalho até interessante que eu ia citar até hoje, reuniões de leitura. Nos Estados Unidos se faz muito disso, as pessoas se reúnem e fazem leitura de livros. Então está lá as pessoas reunidas e elas fazem leitura de livro. A Igreja de Cristo pode se reunir, chamar pessoas para fazer leitura da Bíblia. E dentro dessa leitura da Bíblia, eu conheci uma pessoa, e por nome Senna, até o sobrenome lá do Ayrton Senna, ele se converteu somente pela leitura da palavra de Deus. Não houve pregação, não houve nada, ele só pela leitura da palavra. Ele trabalhava numa plataforma petrolífera e lá eles se reuniam e liam a palavra. Eles liam, não tinham o que fazer à noite, então eles estavam lendo a Bíblia. E um lendo para o outro. E ele aceitou a Cristo e hoje ele é um pastor da igreja, lá da Assembleia de Deus, onde eu congregava. E esse homem é uma bênção, porque aceitou a Cristo somente pela palavra. Então a palavra também ajuda. Então fazemos culto de leitura também é uma forma. Então são aspectos que fazem com que nós trabalhemos para que o reino de Deus seja maior, crescido em vidas. E o irmão Luiz citou o ir, né? A ordem de Jesus é ir até o pecador, está corretíssimo. E a Bíblia, na verdade, eu posso ir até além, complementando, que existe também as duas formas, existe o ir e existe também o vinde, né? Devemos também convidar, também chamar, né? Jesus falou, vinde a mim, vem a mim, uns discípulos falaram, o outro, olha, vem e vê, vamos lá olhar, a samaritana saiu, chamou todo mundo e trouxe, e Jesus manda ir também, então temos os dois sentidos, chamar e também ir, então tem aquele que vai vir, que vai entrar para ouvir, que foi evangelizado, foi trazido, e tem aquele que não vem, então você vai, então temos os dois sentidos, uma mão dupla. Então a gente vê essa necessidade mesmo de realmente ter primeiro esse desejo de expansão do reino, que o reino cresça, ter essa visão que somos missionários, somos soldados numa batalha, somos porta-vozes, somos embaixadores de Cristo, somos aquele que vem representar para que o reino cresça, né? E falando em expansão de reino, como que é essa expansão de reino? É interessante, né, Edi? Nós, como estávamos dizendo, a nossa tradição nos conduz à centralidade dentro do templo, né? Então, tudo que a gente realiza de programação, de projeto, envolve coisas voltadas para a igreja. Então, são ensaios, é o que não falta, os congressos que fazemos são para nós, os teatros e as peças que apresentam são para nós, crentes, não generalizando, claro, né, mas na maioria das situações, as coreografias que se apresentam são louvores para nos alegrar. Enfim, existe uma quantidade de atividade relacionada ao templo que nos consome. Como é que a gente vai fazer o ID se tudo que a gente faz acaba consumindo o nosso tempo? Então, até mesmo
é um desafio proposto aqui para sair dessa mediocridade, para esquecermos um pouquinho de nós, porque nos parece, e com muito cuidado eu falo isso, que nós estamos consumindo um produto. E aí a igreja vai oferecendo mais e mais produtos dentro do próprio templo para que as pessoas se satisfaçam com o que está sendo apresentado ali. Então, se a gente pensar um pouquinho menos em nós e pensar no próximo, então, que liturgia, por exemplo, seria interessante para ter pessoas não crentes aqui dentro da igreja? Essa quantidade de ensaios, essa quantidade de projetos internos voltados somente para os cristãos, ela não está consumindo todo o nosso tempo onde nós deveríamos ou poderíamos estar voltados para essas pessoas que estão lá fora sem Jesus Cristo? Então, é uma reflexão que a palavra de Deus nos conduz para pensarmos tudo que estamos fazendo, estamos vivenciando ou visando o reino de Deus ou somente atendendo às nossas expectativas, os nossos interesses. Talvez uma palavra forte será que não estamos sendo um pouco egoístas e um produto está sendo apresentado para nós consumirmos, ou seja, ao invés de nós sermos cristãos, somos consumidores de um produto gospel, um produto evangélico. Então, uma reflexão aqui talvez uma mudança na liturgia se tornaria mais atrativo para um público mais jovem, para um público mais adolescente, ou um público mais infantil. Uma mudança na liturgia seria mais atrativo para um pessoal mais adulto, para os anciãos. Como é que nós podemos trabalhar essa liturgia dentro do templo, os seus componentes, os louvores, as apresentações, etc. Em vez de estar sempre voltados para nós, como pensar nos que estão lá fora, que precisam de Jesus, que precisam ser alcançados, que precisam ser salvos e deixar o nosso desejo um pouco de lado, porque nós já estamos salvos. Para ser sincero, o nosso Jesus já nos alcançou, já nos perdoou, já nos remiu e agora nós precisamos compartilhar esse reino que nós desfrutamos. E a liturgia tradicional, às vezes, a pessoa que está lá fora, ela não se adapta. E às vezes até os que estão dentro da nossa igreja estão procurando liturgias diferentes. E nós estamos vivenciando algumas situações onde perdemos alguns membros por conta disso. Como é que nós podemos adaptar essa liturgia sem, é claro, fugir dos padrões bíblicos, que isso é extremamente importante para nós, nos seus componentes? Como é que a gente pode atrair essas pessoas? Mas é certo as pessoas serem atraídas por outros motivos? Olha, o apóstolo Paulo nos deu grandes exemplos e ele escreveu: eu me fiz tolo para ganhar os tolos, eu me fiz gentil para ganhar os gentios. Desde que eu não perca os meus valores bíblicos, os meus princípios, nós podemos sim sair da tradição e da religiosidade e buscar enxergar elementos dentro da nossa liturgia, dentro do nosso culto, inclusive, que sejam atrativos para que essas pessoas estejam ouvindo a palavra de Deus, inclusive dentro das igrejas. Eu quero ainda completar no meu pensamento, dizendo o seguinte, que é possível sim, até utilizar a liturgia e a tradição de formas iguais, porém de um aspecto diferente. Como? A tradição ela foi criada através de formas ou jeitos, ou até mesmo de via oral passada, de situações ou de formas como se andou a história. Então cria-se uma tradição, né? A própria Bíblia, nós entendemos que o próprio Pentateuco, além da revelação de Deus, ela é uma expressão oral. Ela se permaneceu aqui por expressão oral, porque não havia escritas, né? Então foi por via oral. Então nós temos a tradição de três maneiras. O tradicionalismo, quer dizer, a forma como a pessoa vive tradicionalmente, que é o costume do povo, aquela forma de se vestir, de andar, de falar, isso é o tradicionalismo. A tradição oral, que é passado a história, muitas vezes até mesmo um ensinamento oral. E nós temos, por último, dentro da literatura, a tradição judaica cristã, que é a mistura entre o judaísmo, que praticamente nós somos uma descendência do judaísmo, né? Praticamente isso, mas a parte disso, por isso que chama-se judaico-cristã, que a gente tem umas raízes ali no judaísmo, porque é do judeu lá, do meio israelita, que veio o nosso Salvador, então nós não temos como negar a nossa raiz, e é isso aí a tradição. Então, quando nós pensamos nisso, nós temos que entender o seguinte: a liturgia, ela serve
para dar um rumo ao culto. A liturgia, a adoração a Deus. Nós vemos lá em 1 Coríntios 14, 26, eu quero só pegar, também tem em Efésios 5, 9, mas eu pego 1 Coríntios 14, 26, só para ter uma base sobre aquilo que eu vou estar falando, que diz assim, ó: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, uns têm salmo, outros doutrina, e esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Aqui está dando basicamente uma liturgia do culto. Do que nós temos que ter: salmo, cânticos, revelações, profecias, tudo mais. Mas a gente pode mesclar isso com a tradição e mesclar com coisa. Então eu vejo um termo muito tempo atrás que eu utilizei na escola dominical, que diz assim, que Deus ele gosta de renovar. Então aquilo que existe, ele renova. É igual uma casa que está velha, toda empoeirada, tudo mais, você limpa e pinta com uma nova tinta, você renovou a casa, quer dizer, ela tornou-se nova. E o contrário, que nós não podemos fazer, é inovar coisas novas que não está ligado à cultura cristã. Então, o que é cultura cristã? Desde que não afete os valores cristãos, como nosso irmão Fábio disse, que não afete a coerência da adoração a Deus, que não afete a santidade de Deus. Então, nós podemos sim, dentro da liturgia, criarmos ferramentas ou formas de atrair novos povos, de trazer uma liturgia que seja compreensível. Um texto acima, que eu gostaria de participar com os irmãos, eu queria só ler um texto aqui rapidamente para encerrar minha fala, que diz assim: cada aspecto do culto tem que ser agradável a Deus e estar em harmonia com a sua palavra. Embora o critério adequado para a avaliação de cada culto seja, o critério adequado para a avaliação do culto seja esse: o culto também pode ser agradável ao adorador. Porque eu estar num lugar adorando a Deus onde não está me agradando, onde eu não sinto liberdade de adorar, onde eu não sinto a presença de Deus também, porque algo me impede, isso também é desagradável. Então, o culto, ou a adoração, o trabalho para adorar a Deus, ele tem que ser agradável a Deus e também tem que me agradar. Não que eu tenha o meu ego como principal, mas tem que ser algo que possa, tanto o homem como Deus, estar presente. Quando Deus estabeleceu isso, lá no templo, né, e ele deixou bem claro no tabernáculo, eu gosto muito dessa referência. Ele fez que o altar do sacrifício seja o primeiro. Logo que você entra no tabernáculo, você tem que entrar com o sacrifício. Quer dizer, onde você está se sacrificando. Depois disso tem o altar da purificação, onde você se purifica, onde você confessa seus pecados, onde você faz todo aquele processo de estar na presença dele. A partir da limpeza que você tem, da purificação, você é alimentado pelo pão da propiciação e pela luz da palavra, onde você pode se chegar diante do altar de incenso. E no altar de incenso é que você encontra-se com Deus. Então é interessante essa revelação no tabernáculo. Deus fez dessa forma. E como a liturgia do culto pode fazer isso conosco? É mostrar dentro do culto cristão quais são as ferramentas que nós podemos utilizar, desde que não afronte a santidade de Deus, não afronte uma tradição que vá contrário aos valores que nós cremos dentro da palavra de Deus. Ainda nesse tópico, é comentado sobre aperfeiçoar o evangelismo, né? Que é uma prática que deve ter em nosso meio de estimular os dons e talentos diversificados em favor do reino, em favor das almas, em favor de alcançar os perdidos, né? Por exemplo, é citado aqui teatro, como é muito interessante aquele que tem um dom artístico sendo usado para a glória de Deus, né? Como posso citar aqui um exemplo, né? A Casa do Julgamento, um teatro maravilhoso, onde são centenas de pessoas salvas a cada dia de evento. Então, é maravilhoso. Fica aqui a propaganda, pode compartilhar, que é um trabalho excelente. Então, fica como exemplo de que é possível utilizar métodos, ferramentas, dons, qualidades, capacitações diferentes em favor do reino para alcançar com eficácia muitas pessoas, né? Então, o aperfeiçoamento do evangelismo me lembra que Jesus ele sempre ultrapassou barreiras, ultrapassou limites.
Por exemplo, a gente vê em João 4 que, enquanto eles estavam numa viagem, os discípulos preocupados com a comida, com fome, e aí saíram para comprar comida. E aí Jesus, ele parou para conversar com uma mulher. E aí ele foi passando e derrubando as barreiras culturais, né? O judeu falando com a mulher samaritana, barreiras sociais, o homem falando com a mulher em público, barreiras diversas, ele foi foi ultrapassando em favor de vida. Ele vem, ministra na vida dela, há uma transformação na vida dela, quando os discípulos voltam e ele faz aquela declaração, João 4, versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que requer de um servo de Deus, alguém que está no serviço, a propósito do reino, é o esvaziar-se das suas vontades, esvaziar-se de pensar em si mesmo, porque não é compatível a gente dizer que serve um Deus que se esvaziou para servir e a gente querer ficar cada vez mais cheio, cada vez mais preenchido, né? Devemos estar preenchidos de Deus, mas não o nosso orgulho inflamado. Então, para ser compatível com o Cristo que serve, que se esvazia, é deixar suas próprias vontades para servir. E aí Cristo vai, atende a mulher, vai e ministra, eles retornam, e aí ele aproveita este momento para falar com eles logo na sequência, que ele fala, olha, no 35, ainda há 4 meses para a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Então ele aproveita aquele momento em que ele muito preocupado com comida, ele preocupado com uma alma, e depois ele fala, ó, olha aí, tá vendo a plantação ali, ó, é muito trabalho, né? É grande plantação, é muito para colher, para tirar aquilo, e tá no ponto, é a hora. Então, olha, eu estou ensinando para vocês, discípulos, é a hora de avançar, é a hora de evangelizar, a hora de ir, que tem muito trabalho, tem muito campo à frente. E o Senhor, então, nos diz, né, olha, sai dessa visão medíocre e vai que o campo é grande, a necessidade é grande, perdidos tem por todo lado e precisam ser alcançados. Né? E aí, falando dessa missão da igreja, né, que o tópico 3 já vai avançando da missão integral, né, a missão integral da igreja e local na sua comunidade. Gostaria de pedir para o pastor Fábio, missão integral da igreja, como lidar com isso? Bom, primeiro a gente precisa ser um pouco, eu coloquei uma palavra aqui que eu gosto muito também, que a gente precisa ser disruptivo. Ou seja, a gente precisa se desconectar, às vezes, dessa tradição que nos faz andar, às vezes, muito sozinho, inclusive. Né? Existe uma tradição, inclusive, dentro da área evangelística, que é, ou a forma de fazer visitas, né, muito tradicional. Eu entrego o panfleto, eu bato na casa, eu falo um pouquinho de Jesus, né? E se a pessoa aceita, a gente faz uma oração, etc. Ou quando vai fazer uma visita, lê uma palavra, ora pela pessoa e vai embora, né? E dentro da tradição da igreja, as pessoas vão nessa maneira simples, que já funcionou muito, que já trouxe bastante resultado, mas hoje talvez não esteja trazendo tanto resultado como nós esperamos. Então, sair um pouco dessa tradição exige uma disrupção, né? Uma mudança, às vezes brusca e drástica, que inclui essa questão da missão integral. Se fala muito de missão integral já há algum tempo, mas a gente continua na nossa tradição, a gente continua seguindo da mesma forma. E a missão integral, às vezes nós pensamos que ela é só quando é lá fora, é no outro país, é no outro lugar, é na outra cidade, é no outro estado, e ela pode ser na sua igreja local. Você pode fazer missão localmente. Aliás, eu queria até mudar a expressão, você deve fazer missão localmente. E uma visão mais ampliada. Considerando que o ser humano ele é tricotômico, né? Nós cremos assim, embora a tradição judaica ela nos conduz à dicotomia, parte espírito e corpo simplesmente, e nós já entendemos uma visão um pouco mais ampliada, porque envolve a questão da alma. Nós precisamos oferecer o reino de Deus nesses 3 aspectos às pessoas, não só aos cristãos, não só aos nossos irmãos, como o mundo que precisa lá fora de ser salvo. No sentido de tratá-los fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Espiritualmente nós somos 10. Nós gostamos de orar, nós somos pentecostais, ou pelo menos dentro de nós há esse desejo e essa vontade de querer ser cheio de Deus e sentir a sua presença, e isso é maravilhoso, mas nós deixamos às vezes um pouco de lado a parte física, não tratamos de fato ou não cuidamos de fato da nossa saúde. Né? Nós muitas vezes até combatemos em um certo período da história da nossa igreja esportes ou coisas nesse sentido.
esquecendo de que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e que nós precisamos preservá-lo. Deus nos deu essa vida para nós sermos mordomos não de toda a terra simplesmente, mas também de nós mesmos, né? E uma das coisas que agora o mundo está vivenciando, principalmente nesse momento de pandemia, é que a alma do ser humano está sendo afetada. Se nós não tratarmos da alma do ser humano, fatalmente vai prejudicar a sua vida física, com doenças psicossomáticas, e fatalmente também vai prejudicar a sua vida espiritual. Quantos irmãos vocês já não devem ter ouvido, Luiz e Éder, que por causa da pandemia entrou numa espécie de depressão ou propriamente numa depressão propriamente dita e que está afetando a sua fé, que está desanimando e que talvez vai ter dificuldades em voltar para a igreja. Então, nós como cristãos precisamos pensar uma visão holística, como volto a dizer o que a gente comentou lá atrás, mais ampliada do reino de Deus e levar o reino de Deus pensando nesses 3 aspectos do ponto de vista do ser humano: corpo, alma e espírito. É uma necessidade e é algo que está nas nossas mãos e nós não podemos simplesmente dizer, não, vamos tratar só da questão espiritual, porque isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Verdade, o cuidado pleno com cada ser humano, cada pessoa. O reino é cuidar de pessoas, é trazê-las para perto de Deus e a proximidade com Deus, trazer transformação, trazer alívio, trazer mudança para um crescimento saudável, para mudar a sua vida. E quando fala missão integral da igreja, que a igreja vai beneficiar aquela pessoa que vai chegar primeiro com a necessidade da alma, salvação, mas também muitas vezes vai chegar com a necessidade do problema social, com o problema financeiro, o problema do casamento, da família destruída, tantas necessidades. E a igreja vai ser aquela expressão do amor de Deus em acolher, vai ser a mão curadora de Deus para curar, vai ser a voz de Deus para trazer um bálsamo que limpa por dentro e dá uma razão de viver, uma esperança, e vai mudando por completo. Então, tem que atender não somente a senhora, eu vim trazer a salvação da alma, mas também qual é o problema? É a família? Vamos aconselhar na família. Ansiedade, depressão, coisas psicossomáticas que têm afetado, olha, então vamos tratar, vamos cuidar, vamos acompanhar para que você esteja bem. A necessidade agora também social, vamos auxiliar, vamos de alguma maneira estar contribuindo e auxiliando mensalmente até você ter uma condição melhor. Então a igreja vai atendendo dessas formas. A gente vê até na igreja primitiva eles servindo às mesas, lembra? Surgiu um crescimento explosivo, muita gente, e aí houve necessidade, então era servindo às mesas, daqui a pouco precisou de mais gente, precisou de mais mão de obra, e foram levantados os diáconos para servir, né? E eles foram ampliando aquela visão de atender, ajudar, auxiliar. Daqueles diáconos, daqui a pouco, um amplia a visão, ele vê mais ainda, falou, aqui está cheio de gente, está cheio de Deus, cheio de apóstolo. Samaria aqui do lado, pertinho, não tem ninguém, eu vou pregar lá. E aí sai Filipe e prega lá, a cidade inteira se alegra, muita gente salva. Então assim, ele começou ali, estava integral ali, e ele depois pulou a fronteira e foi para mais adiante. Isso é coisa linda de se ver, um servo que realmente veio para não só fazer o que foi mandado, mas ele realmente faz, ele vai além. Eu tenho que fazer aqui as mesas, mas tem uma necessidade ali, eu vou lá também, eu vou servir também. O amor deve impulsionar a fazer mais pelo próximo, né? Então, a gente vai ver a igreja relacionando culturalmente, socialmente, no meio onde ela convive, onde ela está implantada, ela tem que influenciar de alguma maneira. O texto de Tiago, eu chamo muita atenção, só para deixar claro para os irmãos, é um versículo bíblico. Tiago 1:27 diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então esse texto ele deixa, já vem, tantos outros textos bíblicos tem, mas eu gostaria de deixar com os irmãos hoje. Por quê? Esse texto nos diz que a verdadeira religião, ou se nós estamos servindo a Deus, é justamente o que o nosso irmão Fábio acabou de dizer, né? Nós temos que não só falar o espiritual, mas também tratar tanto a vida material do homem, como também a parte emocional dele. Então a imaculada aqui, ó, pura e imaculada, é visitar nas tribulações dessas pessoas, né? Aqui ele cita órfãos e viúvas, mas nós temos muito mais pessoas nesse sentido, temos muito mais. Temos jovens hoje que, por falta de perspectiva de vida futura, estão se afundando em drogas, e nós não temos como trabalhar esses jovens. É mudança de pensamento para nós entendermos que esses jovens hoje passam por situações
que na minha época de infância não tinha. Eu lembro, e só para dar um exemplo aqui, para encerrar minha palavra, eu lembro que com 13 anos de idade, eu brincava com carrinhos de rolemã. E hoje esses jovens estão com um tablet na mão, onde eles têm informação do mundo todo, sendo bombardeado com muitas informações que são prejudiciais à vida dele. E isso traz uma perspectiva de vida para eles também errônea. E como que a igreja pode trabalhar isso? Como que nós trabalhamos esse evangelismo, né, que nós estamos falando? É dessa forma, mudança de mente, mudança de atitude, mudanças de formas de alcançarmos esses jovens e trazemos ele. Isso ao jovem, como o nosso irmão falou na parte do infantil também. Quantas crianças foram afetadas por desenhos, programações que não trazem cultura. Eu estive visitando um parente há pouco tempo e a criança dele com 6 anos de idade, vendo um programa lá que 2 homens se travestem de mulher, falam com mulher, mostrando para a cultura dessa criança assim, ó, é normal o trabalho desses 2 aí, serem travestidos de mulher, falar como mulher, ter trajetos de mulher e sabendo que são homens. Né? Então, é a cultura, ver como que nós afetamos e como que a igreja pode trabalhar isso. Isso é a missão que nós temos que ter em mente hoje. E nós podemos, se me permite, trabalhar nessas questões, Luiz, os irmãos que nos assistem, pegando 2 aspectos aí que já foram citados, pequenos grupos, que o irmão Luiz falou, e a casa do julgamento, que eu confesso, que quando eu escrevi a lição, eu estava pensando na casa do julgamento, quando falei sobre teatro, que são trabalhos que estão fora do templo, que trazem resultados extraordinários. Nós podemos ter pequenos grupos para trabalhar com crianças, nós podemos desenvolver pequenos grupos para trabalhar diretamente com adolescentes, com jovens, com casais, com pais, com filhos, sempre direcionando esse aspecto de que a nossa sociedade tem uma demanda e uma necessidade. Não precisa eu esperar alguém chegar para me procurar. Se eu abrir uma frente de trabalho de pequenos grupos ou de teatros que tragam uma mensagem evangelística, que tragam uma solução na questão social, espiritual, emocional, financeira, esses pequenos grupos vão auxiliar essas pessoas a conseguirem ter uma resposta bíblica e o reino de Deus pode alcançá-las para que elas sejam abençoadas utilizando essas ferramentas. Tem essa função de entrar onde ninguém consegue. O governo não consegue resolver a vida da pessoa e o evangelho tem que entrar e Deus mudar a vida dessa pessoa. A polícia não consegue dar um jeito lá no cidadão problemático, mas a palavra de Deus entrando, penetrando, vai transformar ele, fazer dele uma nova criatura, fazer tudo novo e ser agora, depois transformado num agente de santificação, aquele que só fazia maldade ser um agente de bondade. Então, a igreja tem que ter esse papel de missão integral, de entrando em várias áreas da comunidade, atraindo, seja com fornecer algumas coisas que eles não têm, aulas de música, outras atividades, outras coisas que sejam interessantes para atrair as pessoas, em vez de ficarem aí perdidos, à mercê do acesso das coisas do mundo para destruir, trazidos para irmãos, ministérios específicos, trabalhos específicos, para que a igreja esteja influenciando a vida dessas pessoas integralmente em todas as áreas, educação, cultural, social, em talentos, em diversas frentes. Então a gente vê que é necessário a igreja realmente salgar, a igreja realmente iluminar onde ela está. Então nós vemos que o serviço cristão é amplo e vai muito além do que a gente pensar num sistema de cultos. E nós vamos partir já para as considerações finais, já deu para nós darmos aqui um comentário geral e o professor vai desenvolver muito mais, vai desenvolver e aprofundar mais ainda para ministrar a sua aula, mas vamos aqui já para as considerações finais, irmão Luiz. Bom, irmãos, a minha consideração final quando nós buscamos formas de sairmos dentro de 4 paredes, que é o templo, e eu não estou falando sair para ser desigrejados, não estou falando nesse sentido, estou falando de nós fazermos um trabalho ou de sermos cristão, na amplitude do serviço cristão, em todos os aspectos, seja na minha área social, sentimental, seja na área de comércio, trabalhista, o relacionamento social com os meus vizinhos,
com meus amigos. Eu tenho que buscar formas que façam com que essas pessoas enxerguem a Cristo como Ele é. E como que eu faço isso? Buscando meios atrativos para que essas pessoas, essa palavra seja colocada na vida deles. Por isso é muito importante nós trabalharmos o terreno. Nenhum produtor vai plantar a sua produção num terreno de qualquer maneira. Primeiro ele trata o terreno, primeiro ele sulca a terra, quer dizer, cava a terra, faz o arado da terra, ele aduba a terra, ele faz um processo todo, depois ele vem com a plantação para depois colher o fruto daquilo que foi plantado. Então nós temos que ter esse trabalho, de nós temos que preparar o terreno, nós temos que adubar esse terreno, nós temos que depois lançarmos a semente para que nós possamos colher. Então essa visão é muito além, porque a amplitude do serviço cristão, nós estamos relacionando aqui evangelismo, mas ele está muito mais além, porque nós não esperamos o evangelismo fora das fronteiras do país. Nosso evangelismo tem que ser ao lado meu, à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, à minha traseira, aqui, às minhas costas. Eu tenho que evangelizar todo o ser que está à minha volta, porque são pessoas carentes, pessoas necessitadas, e o mundo precisa de Cristo. Principalmente no tempo que nós vivemos, esse ano todo que nós passamos, é problemático, pessoas que estão trancadas dentro dos seus lares, preocupadas do que vai ser o dia de amanhã, o que vai ser o dia, o que vão ter que comer, vestir, o que estão preocupados se essa doença vai atingir ou não. Nós temos que apresentar que há uma solução, e essa solução é Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha amada, professor, você esteja preparado com essa lição para dizer que a amplitude do trabalho cristão ou do serviço cristão está muito além do que quatro paredes. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando essa mesa, discutindo um tema tão importante para os nossos dias atuais, considerando que hoje o templo está fechado por conta da pandemia, mas em breve retorna. Faz parte da nossa vida servir a Deus, inclusive no templo, mas inclusive não só no templo. Então, aproveitar esse momento, como já foi dito, de que as pessoas estão fragilizadas, estão necessitadas, estão precisando de ajuda, existe um clamor do mundo por uma saída, procurando alguma forma de esperança, e está nas nossas mãos apresentar essa esperança ao mundo que está desesperado pela vida. E se Jesus é vida, está nas nossas mãos apresentar a eles, e que seja, obviamente agora, principalmente, fora das quatro paredes. Deus abençoe vocês, queridos. Amém, queridos. Graças a Deus por esta lição de número 2, um tema maravilhoso, amplitude do serviço cristão, a proposta do reino de Deus, que esse deve ser o foco, o avanço do reino, as pessoas para se achegarem ao reino, se achegarem a Deus, e também entendermos que servimos não à denominação, não à igreja local, mas ao reino acima de tudo. Por meio da denominação, por meio da igreja local e por meio da sua vida onde o servo de Deus ande, onde ele pise, qualquer meio que ele se relaciona. Mas que em tudo, aonde ele caminhe, ele esteja avançando com a vontade de Deus, levando o querer de Deus, expressando o amor e a santidade de Deus onde ele caminha. Que você tenha uma aula maravilhosa, uma aula abençoada, que estejamos nós como igreja ampliando nossa visão, nosso conceito, nosso entendimento para servir melhor, agir dentro do foco. O diabo pode nesses dias tentar colocar distração em pessoas para que as pessoas não estejam no foco correto de reino, mas a palavra de Deus, o Espírito de Deus nos alerta para estar focados no reino, focado nas coisas de cima, buscando primeiro as coisas do alto e servindo também para alcançar pessoas. Que ampliemos essa visão, que Deus quer penetrar e entrar muito além do que a gente imagina. E Ele usa as nossas vidas, usa métodos, formas, pessoas, ministérios, de uma maneira tão diversificada, para que em tudo Ele seja glorificado. Que você esteja acompanhando também o próximo vídeo, teremos a lição de número 3, você acompanhe, será oração, mas que um pedido, oração mais que um pedido, e também será uma grande bênção.
Deus continue te abençoando. Agradeço aos amados irmãos Pastor Fábio e Diácono Luiz, mais uma vez estar cooperando conosco, estar ministrando essa lição, e que Deus continue te abençoando, a graça do Senhor seja sobre a sua vida.